Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor. Mais um jogo decisivo para o Bahia, penúltima partida desse Campeonato Brasileiro, hoje contra o América de Minas, lá em Belo Horizonte, Diego. Pois é, jogo grande, jogo fundamental para o Bahia. Vamos bater, não tem nem madeira aqui perto, mas vamos bater em alguma madeira, porque hoje o Bahia pode inclusive ser matematicamente rebaixado, mas não há de acontecer, até porque o Vasco tem um jogo duríssimo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, e o Bahia também há de fazer a sua parte, né? E a gente continuar vivo aí nessa luta contra o rebaixamento. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Pois é, rodada decisiva, pré-jogo aqui de Bahia e América Mineiro lá no Independência, 37ª e penúltima rodada da Série A. Vamos pedir de imediato aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem a comentar e compartilhar à vontade para a gente seguir crescendo nesse trabalho. Pai, vou fazer aquela leitura básica da tabela, né, que a gente costuma fazer Sim, aqui com os amigos e amigas tricolores, sempre bom. para a gente ver a situação real. Ontem, a rodada começou ontem, estamos gravando aqui no domingo de manhã, e a rodada começou ontem com dois jogos. Deixa eu só puxar os jogos aqui para a gente relembrar. Os jogos foram jogos que assim não tem mais muito interesse do Bahia. O Inter se livrou de vez com esse triunfo sobre o Corinthians. O Corinthians praticamente livre também, só aquelas combinações mirabolantes para o Corinthians ser rebaixado. E na parte de cima da tabela, o Atlético Lembrando que o Mineiro jogo foi fez em São 2-1 Paulo. no São Paulo. Diga. Lembrando que o jogo Inter 2, Corinthians 1 foi em São Paulo. Siga. Isso. Deixa eu compartilhar contigo também a tabela aqui, só para você visualizar, para a gente visualizar junto. Tranquilo. Já passei para o pessoal de casa. Isso. Vamos fazer aqui o screen capture. Pronto. Compartilhado aí com você também a tabela. Então lá na frente continua a briga, mas o Palmeiras com a grande vantagem, né? Enfrenta hoje o Fluminense. Provavelmente o Fluminense já poupando seus principais jogadores, pensando no Mundial. Ainda vivos ali com chance de título. O Botafogo, depois dessa draga terrível, lá, 4 empates consecutivos, a maioria entregando no final do jogo. Uma coisa inacreditável. O Parece que Flamengo é e um o time Grêmio que a ainda gente vivos torce. na luta pelo título. Parece que é um time que a gente torce, esse Botafogo. É. Aí agora a parte de baixo da tabela, lembrando de América Mineiro, nosso adversário de hoje, já completamente rebaixado há muitas rodadas. Vem de 4 derrotas seguidas, fez aqueles esquemas de mando de campo, mandou o jogo em Uberlândia, aquela história É, toda, mas contra o Bahia aparentemente vai ser com o time completo e lá no Independência. Curitiba também rebaixado, Goiás também rebaixado, e aí vem a briga, né? Os principais contendores aí são Bahia, Vasco da Gama, Santos, mas Cruzeiro ainda ali um tanto ameaçado. Corinthians matematicamente também, mas acho muito difícil. Mas o Cruzeiro ainda com chance de abaixamento, mas principalmente a briga principal mesmo, Bahia 41 pontos, Vasco da Gama 42, Santos 43, pai. eu vejo que a situação do Bahia é difícil, como eu digo, eu torço, mas não distorço. É, minhas avós já diziam que a esperança é a última que morre, mas morre. Então, para mim, teve até um filme nacional, Bar Esperança, o último que fecha. Então, Bahia Esperança, quando é que fecha desse campeonato? Deu todas as chances para o azar, teve todas as chances de se livrar e agora, nos estertores, nos últimos instantes, tenta se manter na primeira divisão. Essa mesma equipe que sofreu gols nos acréscimos, eu sou torcedor do Bahia, do tempo que nos acréscimos o Bahia ganhava jogos e era campeão. Basta lembrar de Raul, por exemplo. Então agora o Bahia nos acréscimos perde jogos, inclusive em casa, no momento que não pode sequer pensar em perder pontos, muito menos perder jogos. Então a situação é difícil
E imagine que com esses jogadores que não conseguem sustentar o empate no final dos acréscimos, o treinador passado, o Paiva, ainda queria que a defesa saísse tocando em todos os jogos. Imagine, o Bahia já estaria rebaixado umas 4 ou 5 rodadas de antecedência, porque sem sair tocando a bola, porque não tem habilidade, porque não tem categoria, porque não tem nível técnico para isso. O Bahia está nessa situação. Imagine se saísse tocando bola em todos os jogos, conforme propunha aquele que já treinou o Bahia. E hoje eu acho que não treina nenhum time, nem sei por onde anda, nem tenho a menor lembrança, nem quero saber. Então, essas contratações equivocadas desse Santoro, Carlos Santoro, que tem apelido e tudo, mas que visivelmente tem jogadores que sequer vão para o banco, outros que vão para o banco e nunca entram. Então, significa que o próprio treinador tem suas dificuldades, independentemente da teimosia de não botar Gabriel Xavier jogando em nenhuma das posições da zaga, seja do lado direito, que tem perna esquerda, seja do lado esquerdo, que tem perna direita. Essas conversas que não me convencem, porque os erros continuam. Mas o momento é difícil, muito difícil, e do jeito que o Bahia vem se apresentando ultimamente, a não ser no jogo contra o Corinthians em São Paulo, quando o Bahia meteu 5-1 no time mosqueteiro, a não ser naquele jogo, todas as partidas do Bahia trazem um alto nível de tensão para a torcida. Hoje é aquilo que eu digo: uma coisa é vencer jogos, outra é precisar vencer jogos e num clima como esse. Um outro detalhe, me permita, Diego, também o Hulk, eu vou só me estender um pouquinho mais. Um outro detalhe, aquela postura de Rogério Ceni dando esporro no fim do jogo e passando em tudo que é lugar, não soma nada para o time. Nada. Muito pelo contrário. Pode ser um sinal positivo. Quem sabe como é a boleirada. Ainda mais boleirada velha. Ainda mais boleirada cansada de guerra. Que daqui a uns dias vai estar se aposentando uma parte dessa boleirada. Então, para mim, foi mais um gol contra. Isso ele podia fazer no vestiário, chamar no saco, desculpe a expressão, mas é um termo popular do futebol, chamar ali Vitor Hugo. Pô, o que é que você está pensando que é, rapaz? Você não consegue se recuperar da meia-lua para a marca do pênalti, você vai para o ataque no fim do jogo. A gente precisando segurar o empate. Podia dizer com a expressão que ele quisesse, mas cara a cara e lá dentro. Ali fora foi mal, vídeo rodando em tudo que é lado. Imagine um goleiro velho com outro goleiro, o goleiro que já não está jogando, que jogou com o Vitor Hugo, que jogou. Tá aí, você vai dar a moleza a um cara desse, tomando esporro, sendo humilhado? Péssimo. Quer dizer, o momento é dificílimo e eu não vou mentir. Não acredito no Bahia nesse momento. Inclusive para a Complicado, eu ainda torcida acredito, mas a lá situação vai bem. realmente é bem complicada. É só dar uma olhada nos jogos de hoje, pai. Os jogos que nos interessam, né? O Bahia enfrenta o América Mineiro às 18h30. Lembrando que o Bahia pediu que o jogo fosse adiado das 16 horas para as 18h30 para jogar no mesmo horário de Vasco da Gama e Santos, né? Que jogam Perfeito. também às 18h30. Fez bem, inclusive. É, Claro. o Grêmio enfrenta Pediu. o Vasco da Gama lá em Porto Alegre, na Arena, e o Santos também fora de casa enfrenta o Atlético Paranaense. Ou seja, todos os três jogam fora de casa, mas o Bahia, teoricamente, é o que tem o adversário mais frágil. Só que a gente sabe que nessa época do campeonato é mala para todo lado, então os times costumam receber uma motivação extra, né, pai? É verdade. O Bahia pediu, mas não precisava nem pedir. Cabia a CBF já antecipar e fazer isso tudo. A entidade que comanda esse espaço tinha que ter tido o bom senso para, antes de qualquer pedido, dizer esses jogos aqui no mesmo horário. De toda sorte, vamos ser pelo justo. Atender o pedido, uma coisa que já podia ter sido iniciativa dela. Em tempo, alinhou os horários, o que cabe perfeitamente. Pois é. Mas, Pois é. Vamos dar uma olhada então na possível vamos. escalação do Bahia. O Bahia tem um desfalque, né? Que, assim, para mim soa até como reforço, talvez, que é a ausência de Iago Felipe em virtude de cartão. E deixa eu compartilhar contigo aqui. E o que eu projetei foi o que Rogério Ceni fez no momento do jogo, quando o Iago Felipe saiu. Né? Iago Felipe saiu do último jogo e Rogério Ceni colocou no lugar dele Everaldo, retomando o esquema anterior,
o esquema que ele vinha usando, né, com o centroavante. Ele deixou de fazer isso já no jogo contra o Corinthians, né? Uhum. Porque Everaldo não poderia jogar, mas ele retomou isso no jogo passado. No segundo tempo, ele disse inclusive que o time melhorou. Eu até concordo que naquele momento o time deu uma melhorada, deu uma evoluída. Mas ele provavelmente escalará, sim, Everaldo à frente. E de resto, eu escalei o mesmo time, né? Projetei o mesmo time aí. Ou seja, Marcos Felipe, Gilberto, Canives. Aí eu coloco a opção de Gabriel Xavier. Vitor Hugo, E eu ele não coloco a vai opção botar. de David Duarte. E Camilo ele não vai Cândido fazer. ou Juba, né? Ele escalou Juba, mas ele talvez vai escalar Camilo Cândido de volta, apesar de Camilo Cândido ter participado negativamente do gol, né? E aí na frente, Rezende, Acevedo, Tassiano, Cauli, Biel e Everaldo. Foi como eu fiz a projeção do time, pai. O time vai ser esse, ele não vai tirar. Ele não vai botar Gabriel Xavier provavelmente nesse jogo. É um técnico conservador. E eu digo a você, uma defesa com Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido é uma defesa fácil de ser ultrapassada. Diego, os adversários já viram que um esquema de bolas longas nas costas da última linha do Bahia, esse esquema tem grandes possibilidades de êxito. Bolas longas nas costas da última linha de zaga do Bahia, de defesa do Bahia, é sucesso para o adversário. Veja o São Paulo, cansado de guerra, já no fim do jogo, faz uma jogada daquela nos últimos instantes dos acréscimos e faz o gol. Então, sinceramente, com esse tipo de escalação, com essa defesa, eu não tenho a menor confiança. E mais, naquele lance, você frisou bem a falha de Camilo Cândido. Houve uma falha inicial, é verdade, o melhor jogador do Bahia na partida, que foi Acevedo, mas que podia ser corrigida perfeitamente por Camilo Cândido. Um Exatamente. primeiro falhou, ele veio no lance, ele veio fazer o quê ali? Veio arrebentar com tudo, veio furar para a bola passar, bastava ele dar o combate, bastava ele encostar no cara. Ele veio como se fosse cobrar um tiro de meta, viu? Uma coisa assim, indiscutível. Bom, disso aí, Gilberto ele não vai tirar, porque ele sabe que Cicinho não é jogador para ser titular do Bahia, nem para ser reserva. Então ele já viu isso e já botou. Diz que não, diz que sim, diz que aquilo é aquilo, nunca critica Cicinho. Mas Juba ele critica do outro lado. Então, para um jogo como esse, que é um jogo decisivo na cabeça de Rogério Ceni, muito provavelmente vai botar essa defesa mesmo. Gilberto, que dá muita bobeira, Canu, que é afobado demais, e Vitor Hugo, que não mostra a menor recuperação em lances de disputa de bola na corrida. E do outro lado, o Camilo Cândido, que já disse aqui há muito tempo, antes de Rogério Ceni começar a botar Juba do lado esquerdo, que Camilo Cândido é um jogador útil do meio de campo para frente. Do meio de campo para trás, não colabora em nada para o time. Então, é por aí. A outra coisa. Por isso e por aquilo, por uma coisa e por outra. Vamos observar também que no jogo passado, o Bahia podia ter botado 1-0 no lance em que Cauli recebe a bola e tenta de novo fazer o gol como ele tem feito. E Tassiano estava livre, ficou retado, saiu chutando placa de propaganda e tudo, porque bastava ele tocar que Tassiano ia botar no saco. Então, é preciso ver que o momento do Bahia é um momento de precisar de todos no campo. Aí, vamos ver o que é que acontece no jogo de hoje. Pois Ok? é, eu chamo a atenção também, eu coloquei essas opções na defesa exatamente pela necessidade de modificação na defesa do Bahia, Eu né? entendi. Então a Eu gente tem que entendi. lembrar, uma coisa que eu vou chamar um pouco a atenção, é que no primeiro turno mesmo, o gol do América Mineiro contra o Bahia foi um gol de cabeça, de um bom cabeceador que é Mastriani, que é o destaque ofensivo do América Mineiro e deve jogar hoje. E o América Claro. ainda tem o jogador Iago Maidana, que é um jogador de defesa muito alto, que faz gols de cabeça também, um jogador perigoso na bola aérea ofensiva. Então, Bahia, que Isso. tem essa defesa frágil, notadamente nas bolas alçadas à área, vai ter que enfrentar esses dois jogadores que são especialistas nos Isso. cabeceios, né? Eu vou colocar Isso. aqui, por isso eu fiz essas duas sugestões, na esperança que haja uma modificação, tanto no caso de Gabriel Xavier, que é o melhor zagueiro do nosso elenco, na minha opinião, eu sei Sem que na dúvida. sua também, e Sem também de dúvida. David Duarte, que é um cara pesadão, um cara que não tem essa recuperação toda,
mas é um cara que é melhor na bola aérea do que Vitor Hugo e do que Canives. Então eu E é mais falei dessas jovem. duas E os opções dois, por isso. Diego, e os Como? dois são mais jovens. Os dois são mais jovens. Inclusive o Duarte é jovem também. Para um time que vem perdendo, tomando gol fácil toda hora, não custava nada entrar com a defesa assim. Mas não vai entrar. Ele vai manter e provavelmente, talvez, começar com o Camilo Cândido. Continue. Pronto, só falar do time provável, a gente já pincelou um pouquinho a questão do América Isso. Mineiro. Time provável que é projetado aqui pelo Globoesporte.com é Jori, Rodriguinho, Éder ex-Bahia inclusive, né? Sim. O Júlio, Maidana, Avelar e Marlon, Juninho, Martinez e Cal ou Benítez. Benítez é aquele mesmo que jogou no São Paulo, bom meia, apesar de ter muitos problemas físicos. E aí no É, ataque, Mastriani e Felipe Azevedo. Felipe Azevedo até já foi cogitado aqui no Bahia em algum outro momento, mas terminou não vindo. E aí é, Mastriani, como eu falei, é o grande destaque do time, tem 11 gols na sim. Série A, aparece ali bem posicionado na lista de artilheiros do Bahia, pai. Ou do, perdão, do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Coelho, apesar da campanha péssima que o América Mineiro faz. Independentemente, isso, Diego, independentemente de balas rolando para lá e para cá, esse final de campeonato com muitas suspeições de malas, o que existe é que esse time do América de Minas teve alguma coisa que não engrenou, porque não é um time ruim. Tem times piores do que o América de Minas que estão lutando aí por classificação ainda. Eu não vejo o Cruzeiro tão melhor do que o América de Minas, é um pouco melhor. Não vejo o Vasco tão melhor, é um pouco melhor. Então, esse América de Minas, mesmo com toda a suspeição de malas rolando nesse final de campeonato, é também uma equipe que pode criar dificuldades, principalmente em cima de defesa ruim. E a gente sabe que a defesa do Bahia é uma defesa ruim. Mas você quer trazer algo mais sobre arbitragem e tudo que eu vou falar no final de um assunto que é alheio ao jogo, mas a gente precisa dar uma pincelada em virtude de ontem, né, das eleições do Bahia. Você tem algo para trazer mais do jogo em si? Tenho. Eu vou fazer só um arremate, serei breve. Lembrando que o Bahia tem 41 pontos em 36 jogos. Ganhou 11 jogos, empatou 8 e perdeu 17 partidas. Significa que o Bahia perdeu 47,2% dos seus jogos. Ou seja, praticamente o Bahia perdeu metade dos jogos que disputou. Isso não é pouca coisa. Isso é coisa que tem a ver com quem está à frente do futebol do Bahia. Muito a ver. Com contratações equivocadas, absurdas, que não somam, e o Bahia está assim por causa disso mesmo. Tem questão de treinador, ainda teve a estupidez da demora de mandar embora o treinador Renato Paiva, que saiu dizendo que saiu porque foi chamado de burro. Eu não vou entrar nesse papo. Então tem muito isso. Eu fiz esse levantamento porque ninguém fez isso. Significa que o Bahia, em 36 jogos, perdeu 17. Metade de 36 são 18. Quer dizer, o Bahia perdeu um jogo a menos do que metade do que seria. E não ganhou a outra metade, porque ele ganhou 11 e empatou 8. Então, a situação absolutamente absurda. Praticamente significando que o Bahia ganhava um jogo, perdia outro, na média. Essa é uma coisa que eu queria trazer. A arbitragem do bom Marcelo de Lima Henrique, mas tem uma equipe na cabine do VAR. Rodrigo Alonso Ferreira de Santa Catarina, Johnny Barros de Oliveira de Santa Catarina, Adriano Miskivski do Paraná e Regidênia de Holanda Moura do Rio de Janeiro. Aí fica difícil, hein? Uma equipe dessas no VAR deve ser um discutindo com o outro, um criando equívoco no outro, e o pobre do árbitro lá ouvindo aquilo tudo. Não foi, bote, não bote. Isso não soma nada para o futebol, hein? Aquele tempo de um árbitro e dois bandeirinhas parece que vai ser a grande novidade nos próximos anos do futebol. Lamentável, Diego. Venha com sua notícia. Pois é, a gente vai falar um pouquinho só agora dessa questão das eleições. Deixa eu compartilhar contigo também. A gente tem aqui os Venha. resultados ontem das eleições para a diretoria executiva e para o Conselho Deliberativo do Bahia. Fiz aí só uma tabelinha aí mostrando quais foram as Isso. votações e os percentuais, né?
Então, quem Uhum. foi eleito presidente da associação, né, do Bahia que a gente conheceu sempre, né? Como ele gosta de falar, presidente do Bahia mesmo, falou na entrevista aqui no Farol Tricolor. Ele falou, não é É, presidente da Associação Bahia, será presidente do Bahia. Ele falou muito isso. Foi é, Emerson Ferretti, ex-goleiro, isso. né, que teve 1.089 votos, 34,3%. Em segundo lugar ficou Marcelo Santana, com 774 votos. Em terceiro, Marcos Verraine, 673. Em quarto, Leonardo Martinez. Em quinto, Jailson Baraúna. Leonardo Martinez, 485 votos. E Jailson Baraúna, 158 votos. Então, Emerson Ferretti, eleito presidente da diretoria executiva do Bahia. Entrevistamos tanto o Emerson quanto o Marcelo Santana, quanto o Marcos Verraine aqui no Farol Tricolor, com Leonardo Martinez e Jailson Baraúna. Não conseguimos alinhar o horário e tudo, mas entrevistamos aí os 3 primeiros colocados das eleições do Bahia e no Conselho Deliberativo que tem 100 cadeiras e ele é eleito proporcionalmente ao número de votos, né? Quem foi mais votado foi a chapa do grupo Revolução Tricolor, com 632 votos. Depois o grupo Simplesmente Bahia com 478, 100% Bahia 464, Independente Tricolor 423, União Bahia 380, Mais Bahia 269, Bahia do Povo 244 e Bahia na Veia 212. Então resta aqui a minha, meu pai, né, nós aqui do Farol Tricolor desejar um bom mandato para Emerson, para Paulo Tavares, seu vice, né, que consigam aí alinhar com o Grupo City um desempenho melhor e também fazer esses investimentos, esse fomento à associação, que é muito importante. O pessoal achou que, muita gente achou assim, que, não, vamos deixar o futebol agora do Grupo City, pronto, e agora vamos, vai ser céu de brigadeiro. A gente está vendo que não é bem assim e que é importante também que todos estejamos atuantes e Isso. vigilantes sobre o desempenho do time também no campo, né, pai? Valeu. Vamos tentar parabéns, ver o que é que vai dar. Parabenizar ao Emerson Ferretti e a sua diretoria, sabendo das limitações dentro desse quadro que existe aí, que foi topado pelo Bahia Antigo, que foi topado pelo Conselho Antigo. Então, a regra do jogo é essa, e aí é como diz o outro. Tem regra, vamos seguir o que é estabelecido. Sabendo das limitações, mas um processo que decorreu dentro do que era esperado. Parabéns ao Emerson Ferretti, parabéns ao processo de eleição, e vamos ver se o Bahia ganha hoje. É isso aí. Lembrando Tá mais uma bom? vez, pedindo ao pessoal que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Era isso aí o que tínhamos a falar. Vamos torcer para o Bahia fazer a sua parte hoje. Ninguém se engane, será um jogo difícil. A América deve vir com motivações extra, com seu time principal no seu estádio. Mas eu tô confiante. Meu pai não tá muito não, mas eu tô Não, confiante que o Bahia não. vai fazer o seu papel. O Vasco não vai vencer esse jogo. Tomara que perca, que o Grêmio faça também seu papel na despedida de Soares Isso. lá na Arena, lá em Porto Alegre. E aí o Bahia ganhando e o Grêmio perdendo, a gente vai chegar para a última rodada com certeza, com uma perspectiva bem melhor ainda, que não esteja salvo, porque vacilou demais. É isso aí, galera. Bora Bahia e vamos torcer para a gente vencer e ganhar esse respiro aí na briga contra o rebaixamento. Nada de perder, do Vasco ganhar e o Santos também da gente ser rebaixado, pelo amor de Deus. Vamos fazer nossa parte e torcer para tudo dar certo. Bora Bahia! Bora Bahia, vê se eu estou errado.